Olá, Bruno, tudo bem? Aqui quem fala é Ana Beatriz e eu, juntamente com a Rebeca, iremos falar um pouco sobre a distribuição Debian. Para iniciarmos a apresentação, irei pontuar um pouco sobre a sua história e a evolução da distribuição. Primeiramente, o Debian foi lançado em 16 de agosto de 1993 por Ian Murdoch, ao tempo estudante universitário, que escreveu o Manifesto Debian, que apelava à criação de uma distribuição GNU Linux a ser mantida de uma maneira livre, segundo o espírito do GNU. O projeto Debian cresceu vagarosamente e lançou suas versões 0.9 em 1994 e 1995, quando o DPKG ganhou notoriedade. Os primeiros portes para as outras arquiteturas iniciaram em 1995 e a primeira versão 1 do Debian aconteceu em 1996. Bruce Perens substituiu Ian Murdoch como líder do projeto. Ele iniciou a criação de vários documentos importantes, o Contrato Social e o Free Software Guidelines, e a legítima Umbrella Organization, bem como liderou o projeto através dos lançamentos das versões ELF Libix 5, 1.1, 1.2 e 1.3. Bruce Perens deixou o projeto em 1998, antes do lançamento da primeira versão Debian, baseada na Glibc A2.0. O projeto continuou elegendo novos líderes e fazendo mais duas versões 2, cada qual incluindo mais portes e mais pacotes. A APT foi lançado durante esse tempo e o Debian GNU Herd também iniciou-se. O ano de 1999 trouxe as primeiras distribuições GNU Linux baseadas em Debian, Corel Linux e Storm Linux, hoje descontinuadas, mas que iniciaram o que é hoje uma notável tendência de distribuições baseadas em Debian. Perto do ano 2000, o pacote direcionou o uso de repositórios de pacotes e a distribuição testing, alcançando um marco maior no que se refere aos arquivos e o gerenciamento de lançamento. Em 2001, os desenvolvedores iniciaram conferências anuais, DebConf, com conversas, workshops e recepções aos usuários técnicos. A versão 3.0 de 2002 incluiu mais do que o dobro do número de pacotes da versão anterior e estava disponível para 5 novas arquiteturas. Debian celebrou o 10º aniversário em 16 de agosto de 2000. Por que ela foi criada? Inicialmente, o conceito de uma distribuição de Linux era novo. Ian pretendia que a Debian fosse uma distribuição feita de modo aberto, no espírito do Linux e GNU. Os programadores de Debian, por sua vez, juntam-se ao projeto pelas mais variadas razões. No passado foram citadas várias, que incluem o desejo de retribuir à comunidade de software livre, praticamente todos os utilizadores de software livre, o desejo de algumas tarefas de software realizadas. Alguns veem a comunidade dos utilizadores de Debian como um sítio de valor para testar e provar a validade de um novo software. O desejo de fazer ou manter o software livre competitivo em relação às alternativas proprietárias. O desejo de trabalhar mais perto de pessoas que partilham as mesmas atitudes, interesses e objetivos. O sentido da partilha das pessoas da comunidade do projeto Debian normalmente não é experimentado por elas em seus empregos pagos. E o simples prazer do processo interativo do desenvolvimento e manutenção de software. Alguns programadores têm um nível de dedicação e refinamento do software quase obsessivo. Bom, o projeto Debian foi fundado oficialmente por Ian Murdoch, que nasceu em 28 de abril de 1973. Ian foi um programador da Alemanha, fundador desse projeto e da distribuição Linux Comercial Progeny Debian. Ele criou o Debian especificamente em 1993 e escreveu seu famoso Manifesto Debian. O nome da distribuição se deve curiosamente à união do seu nome com o de sua namorada da época, Deborah, com quem se casou, mas acabou se divorciando em 2007. Ian pertenceu ao projeto Linux Standard Base, cuja missão era padronizar no que fosse possível as distintas distribuições do Linux. Mas, em 1996, acabou cedendo sua licença a Bruce Perens. Infelizmente, Ian acabou sendo encontrado morto em 28 de dezembro de 2015, em São Francisco. Na ocasião, a causa da morte não havia sido revelada. Porém, mais tarde, em 2016, foi anunciado que a causa fora suicídio por asfixia.
No lançamento, o projeto cresceu vagarosamente e lançou suas versões 0.9x em 1994 e 1995, quando o Debian ganhou notoriedade. Os primeiros portes para outras arquiteturas iniciaram em 1995 e a primeira versão, Debian 1.x, aconteceu em 1996. A escolha do Debian como sistema operacional é indicada sobretudo para ambientes empresariais e desenvolvedores. Para as empresas, é válido ressaltar que ele é confiável porque, a cada dia, ele confirma essa confiabilidade em milhares de cenários reais, desde um laptop até aceleradores de partículas. Ele tem muitos especialistas. Os mantenedores de pacotes não apenas tomam conta do empacotamento e incorporação de novas versões do aplicativo, mas também são especialistas nos softwares originais e contribuem diretamente para o desenvolvimento deles. Imagens para computação na nuvem, o que são imagens oficiais para computação em nuvem que estão disponíveis para todas as principais plataformas de nuvem. E para os desenvolvedores, vale-se ressaltar que o sistema de rastreamento de bugs publicamente está disponível. A internet das coisas e dispositivos embarcados, visto que suportam uma ampla variedade de dispositivos, roteadores, dispositivos móveis e vários computadores de placa única, ou seja, são bem versáteis nesse aspecto. Tem múltiplas arquiteturas de hardware, disponibilidade de vasta quantidade de pacotes de software, diferentes escolhas de versões, qualidade superior com a ajuda de ferramentas políticas para desenvolvedores e várias ferramentas que auxiliam a manter a qualidade em um alto patamar. Além disso, é válido ressaltar que o Debian, na versão atualizada, serve tanto para quem está aprendendo, como para aqueles que desejam se aperfeiçoar em programação. Além disso, estamos falando de um sistema estável e sólido, com diversos itens de código aberto e o gerenciamento de pacotes. Quando começou, a Debian era a única distribuição que estava aberta à contribuição do trabalho de todos os desenvolvedores e utilizadores. Sendo assim, é difícil afirmar que ela foi baseada em alguma outra distribuição. Além disso, ela continua a ser o distribuidor de Linux mais significante que não é uma entidade comercial. É o único projeto grande, com uma constituição, contrato social e documentos de política para organizar o projeto. A Debian é também a única distribuição a Debian era a única distribuição que estava aberta à contribuição do trabalho de todos os desenvolvedores e utilizadores. Sendo assim, é difícil afirmar que ela foi baseada em alguma outra distribuição. Além disso, ela continua a ser o distribuidor de Linux mais significante que não é uma entidade comercial. É o único projeto grande, com uma constituição, contrato social e documentos de política para organizar o projeto. A Debian é também a única distribuição Ele é bem simples. Primeiro, é necessário acessar o site oficial do Debian. Basta pesquisar Debian no Google e é o primeiro link que aparece. Depois, fazer o download da ISO. E após, iniciar o arquivo baixado na máquina virtual. E selecionar a primeira opção, que é Graphical Install. E siga o passo a passo solicitado e a instalação é concluída. O processo é bem simples e similar à distribuição utilizada em classe, uma vez que em ambos é necessário realizar o download da imagem de CD ISO, que fica disponível em seus respectivos sites. Além disso, ambos realizam o download por meio da interface gráfica, que é o modelo de interface do utilizador, que permite a interação com os dispositivos digitais através de elementos gráficos, o que traz facilidade. Contando um pouco sobre as diferenças entre a distribuição escolhida e a utilizada em aula, é válido ressaltar que o nome da interface gráfica utilizada é GNOME, que seria acrônimo para GNU Network Object Model Environment. A sua interface possui um design limpo, claro, fácil de ser utilizado e, além disso, a sua área de trabalho é bem dinâmica. Sobre qual guia é mais bonita, qual interface é mais bonita, não é possível fazer essa comparação, uma vez que as interfaces são bem similares. Então, é bem parecido. Sobre a execução.
Após a análise e a comparação, foi possível notar que a execução dos comandos solicitados foi mais rápido. E para inicializar o terminal, tem duas maneiras: escrevendo o terminal na busca ou pressionando Ctrl Alt T. O gerenciador de pacotes utilizado é o dpkg, e para instalar aplicações e desinstalar utilizando a interface gráfica, só é necessário clicar na loja de aplicativos chamada Discover, selecionar o aplicativo desejado e clicar em instalar. É muito fácil. E também é possível instalar pelo terminal, a partir dos comandos dpkg-i, nome do pacote.deb para instalar, ou dpkg-r, nome do pacote.deb para remover. E falando sobre os aplicativos instalados por padrão, no navegador do Debian, tem-se o Firefox. No bloco de nota, vem instalado o KeyWriter ou Keynotes. Como editor de texto, apresentação de slides e planilha eletrônica, temos o grupo do LibreOffice, que são, respectivamente, o LibreOffice Writer, o LibreOffice Impress e o LibreOffice Calc. E, por fim, como player de mídias, temos o K3B Disco Burner como aplicativo padrão. Além disso, na página de aplicativos, é possível perceber que existem muitos outros, e ainda mais se levarmos em consideração aqueles que podem ser instalados, como o Thunderbird, o QCalc, o Niblenote, o VLC Media Player, o GIMP Image Editor, o Evidence Document Viewer e entre muitos outros.